Veja então o que o apóstolo São Paulo diz. Lembre-se que ele aos Gálatas disse que o que ele pregava, o que ele ensinava, ele não aprendeu de homem algum. Ele aprendeu direto de Jesus. Então ele descreve o que nós entendemos ser um arrebatamento. Paulo descreve um arrebatamento e diz que ele foi levado ao terceiro céu e chamou a este lugar de paraíso. Diz o versículo número 4, ele foi arrebatado ao paraíso e ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele chamou a este momento histórico, o momento mais importante da vida do apóstolo São Paulo, chamou de terceiro céu, chamou de paraíso. E lembre-se o que diz o versículo 1, ele diz, ainda que não vem, passarei as visões e revelações do Senhor. Então nós temos aqui hoje algo muito substancial, intenso, intrigante, instigante para a vida espiritual. Visões e revelações que levaram o apóstolo da graça de Deus, aquele que revelou o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, diz que teve visões e revelações que o levaram ao terceiro céu, ao paraíso. E veja como é que ele se explica, porque parece que ele não está se referindo a ele. Dizem nos versículos 2 a 4, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz que esse homem não sabe se no corpo, fora do corpo, não sei. Então ele descreve este homem, que era ele, como se fosse uma outra pessoa. E ele diz, sei que tal homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Diz que há 14 anos atrás. E eu estava ontem, quando estava estudando esse assunto, e disse, Senhor, há 14 anos ele também teve algo importante que está no livro de Gálatas 2, ele diz assim, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação. Então, aqui se casa alguma coisa, os 14 anos, Deus trazendo algo importante, revelação. Aqui a igreja começa a ter substância, que a igreja começa a ser edificada verdadeiramente. E ele disse, eu lhes expus o evangelho que prega entre os gentios. Este evangelho que ele prega entre os gentios, há 14 anos atrás, ele o conheceu por um arrebatamento, por uma revelação que o levou ao paraíso. Portanto, as coisas que Paulo diz, e que são parte da nossa vida da Igreja Cristo Vive, não são coisas aprendidas por homens ou ensinadas por homens. Foi Deus que revelou a Paulo para que ele pregasse. Portanto, as mensagens de Paulo, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos ao livro de Hebreus, são revelação para os gentios. Portanto, existe um evangelho da circuncisão para os judeus, que Pedro era o principal anunciador, e existe o evangelho da incircuncisão para os gentios. Então, quem são os gentios, quem são os judeus? Os judeus são um povo que Deus livremente os escolheu, separou, os salvou, por amor. Eles não têm nenhuma qualidade especial em termos de carne e sangue, mas foi o povo que Deus disse, eu quis amar-vos. E quem, para a salvação, e quem são os gentios? São aqueles que, não tendo sangue de Israel nas suas veias, portanto não temos nada de judeu, todavia fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados para a salvação. Portanto, a salvação pertence
aos judeus por nação escolhida, separada, amada por Deus, porque Ele livremente quis amá-los, e Ele chama de meu povo. Mas Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco dos judeus. A mim me convém conduzi-las. Quem são as outras ovelhas que não são dos judeus? Os gentios, nós predestinados. Portanto, quem é que chamava de gentio quem não fosse da raça? Os judeus. Os judeus nos chamavam de gentios. Então nós fomos gentios. O dia em que Jesus se revelou à nossa vida, passamos a ser cristãos, porque Ele nos predestinou. Então existem dois povos, judeus e gentios, com mensagens específicas. Uma para o povo judeu, a lei de Moisés; uma para o povo gentio, a graça que veio por intermédio de Paulo. Vocês se recordam que Paulo diz: sede meus imitadores, está falando na igreja, sede meus imitadores como eu sou de Jesus.